Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de darmos prosseguimento ao vídeo, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho e assim sempre que eu postar algo novo na plataforma, rapidinho você será notificado. E hoje vou trazer aqui uma coletânea de relatos de terror do grupo Reze Antes de Dormir. Na verdade é uma página e é uma ótima página por sinal. O primeiro é intitulado Minha Vizinha Lucy. Vamos lá? Quando meu filho completou 3 anos de idade, ele começou a agir como se estivesse brincando com algo ou alguém que só ele podia ver. Minha esposa e eu sempre fomos aficionados por histórias sobrenaturais, sabe? Então, de cara pensamos que ele pudesse estar vendo algo pertencente a outra dimensão, passeando pela casa, algo do gênero. Mas não achamos que isso pudesse ser algo que inspirasse atenção. Pensamos que isso logo passaria. Um dia, quando ele estava com 5 anos, ele perguntou à minha esposa quem era aquela menina que ficava no canto da parede do seu quarto fazendo caretas para ele. Quando a minha esposa me contou essa história, fiquei bem assustado. Aquilo parecia estar indo além do esperado. Meu filho não tinha mais um sono tranquilo e passou a acordar chorando no meio da noite. Certo dia ele começou a falar que estava vendo essa menina no corredor que leva até os quartos. Na hora eu não disse nada, apenas sorri para ele. No final da tarde, fui até a casa de um amigo que também é um aficionado em assuntos paranormais, pedir uma opinião. Ele me disse para pesquisar o histórico da casa. Segundo ele, meu filho poderia estar vendo uma memória residual da casa. As casas podem guardar energias das pessoas que viveram ali ao longo dos anos, reproduzir cenas e eventos que já aconteceram no local. Fui pesquisar o histórico da casa e não achei nada. Aquela casa já estava na minha família há muitos anos. Eu cresci ali e não havia nenhum registro de tragédia ou algo parecido. Em uma tarde, meu amigo foi até a minha casa, onde fizemos algumas orações para limpar o local daquelas memórias. E depois disso, alguns anos se passaram sem que meu filho tocasse novamente naquele assunto. Quando ele estava com 11 anos, eu fiquei curioso e perguntei se ele se lembrava da aparição da garotinha que ele dizia ver aos 5 anos. Então ele me disse que se lembrava. Ela dizia se chamar Lucy e dizia morar na casa ao lado da nossa. Ele se lembra que ela dizia ter a mesma idade dele na época dos acontecidos. Aquilo me deixou muito surpreso, pois quando eu tinha por volta de 5 anos, nós tínhamos uma vizinha que tinha uma filha da minha idade. E ela
se chamava Lucy. A vizinha sempre vinha na minha casa com a menina e nós costumávamos brincar de montar blocos, até o dia em que ela nunca mais apareceu. Então, depois de um tempo, perguntei à minha mãe o que havia acontecido e por que a Lucy nunca mais tinha vindo à nossa casa. Minha mãe então se sentou ao meu lado e explicou que a Lucy havia contraído uma doença muito ruim e que não havia resistido. Depois da morte da Lucy, os pais dela não conseguiram voltar para casa. Tempos depois, parentes vieram buscar seus pertences, mas eles nunca mais voltaram ao local. Hoje sei que o que matou a Lucy foi uma meningite e, ao que parece, nossa casa guardou sua memória residual e foi o que meu filho viu. Graças a Deus, o meu filho nunca mais viu nada parecido. Aquilo era muito assustador para uma criança. Bom, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Créditos ao autor. E aí, aterrorizados, o que vocês acham? É uma memória astral que ficou na casa? Ou o espírito da menininha que vinha brincar? É um assunto a se pensar, não é? Deixem suas opiniões nos comentários, mas com respeito, tá? E agora trarei mais um relato aqui. Esse provavelmente vários de vocês já conhecem. Acho que a nossa inscrita, a Mila, que eu chamo carinhosamente de Morgana, deve conhecer. O caso das máscaras de chumbo, Niterói, Rio de Janeiro, também postado por Rezi antes de dormir. No dia 17 de agosto do ano de 1966, os técnicos em eletrônica Miguel José Viana, de 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, desembarcaram na rodoviária de Niterói, no Rio de Janeiro, no início da tarde. Moradores de Campos, no mesmo estado, os dois especialistas em instalação de transmissores e repetidores de sinal de televisão haviam dito a familiares que estavam viajando para São Paulo a fim de comprar um carro e equipamentos eletrônicos. Miguel e Manuel saíram de Campos levando a quantia de 2.300.000 cruzeiros, cerca de $1.000, e fizeram o seguinte percurso. Visitaram o dono da loja de eletrônicos, Fluscop, compraram as capas de chuva e depois entraram em um bar nas proximidades do Morro do Vintém para comprar uma garrafa de água. Miguel e Manuel foram encontrados mortos no alto do morro no dia 18 de agosto, sem marcas de tiros ou facadas. Os dois traziam nas mãos estranhas máscaras de chumbo e o seguinte bilhete cifrado: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Foi o início de um mistério que persiste até os dias de hoje. Os corpos foram resgatados
pelos bombeiros e levados para exame de necrópsia e toxicológico no Instituto Médico Legal de Niterói. O laudo saiu quase 2 meses depois, indicando causa indeterminada para as mortes. A polícia descobriu então que a dona de casa, Gracinda Barbosa Coutinho de Souza, dirigia seu carro no alto da Avenida 22 de Novembro, em Niterói, no mesmo dia em que os técnicos subiram o Morro do Vintém e viu um estranho objeto com luzes azuis e laranjas no local. Em Campos, a polícia descobriu que Miguel e Manuel haviam feito diversas experiências espirituais na cidade e estavam lendo livros sobre contato extraterrestres. O caso ocupou então as manchetes dos jornais e revistas do país. A imprensa divulgou que os dois teriam sido mortos durante o contato com extraterrestres, e a morte dos técnicos ganhou o interesse dos estudiosos de ufologia de outros países, como o francês Jacques Vallée. Um detalhe serviu para aumentar o suspense sobre o assunto. A maior parte do dinheiro das vítimas desapareceu. Várias hipóteses foram levantadas, desde suicídio involuntário, roubo seguido de assassinato e até mesmo morte por contato com extraterrestres. Mas a polícia nunca esclareceu o caso, que foi arquivado após 3 anos e ficou conhecido como o mistério das máscaras de chumbo. Hoje, 55 anos depois, autoridades revelam que, na verdade, o exame toxicológico nunca foi feito. Por quê? Porque as vísceras apodreceram no IML de Niterói. As famílias das vítimas nunca conseguiram saber o motivo das mortes e apontam falhas na investigação do caso. Até hoje, várias perguntas ficaram sem respostas. O que Manuel e Miguel foram fazer no Morro do Vintém? Que tipo de cápsula eles teriam ingerido? Onde foi parar o dinheiro que levavam? O que teria sido o objeto luminoso visto pela dona de casa sobrevoando o local? O que teria, então, causado a morte dos técnicos em eletrônica? Realmente, tudo isso é um mistério. Créditos, Noites de Terror. E aí, aterrorizados, qual é a sua explicação, ou melhor dizendo, a sua teoria para o caso desses 2 homens encontrados sem vida de forma extremamente misteriosa? Roubo, envenenamento, suicídio ou morte por entrar em contato com extraterrestres, alienígenas? Deixa aí o seu parecer no comentário, ou seja, na área destinada aos comentários. Vamos para mais uma, também aqui da página Reze Antes de Dormir. Uma pergunta:
O Conde Drácula realmente existiu? Se você respondeu que sim, acertou na mosca. Melhor dizendo, no morcego. Ele era um príncipe guerreiro impiedoso chamado Vlad III. Viveu de 1431 a 1476. Nascido na região da Transilvânia, na atual Romênia. Assumiu o trono da Valáquia, que fica ao sul dos Alpes transilvanianos, aos 28 anos de idade. Para defender o seu reino, matou mais de 40.000 turcos otomanos. O cara era sanguinário. A maioria dos seus inimigos foi empalada viva. Uma estaca era introduzida no ânus e transpassada até o tórax, deixando a vítima agonizando por várias horas. Vai ser ruim assim lá na Valáquia, não? Por causa disso, passou a ser conhecido como o Empalador. Outra atrocidade cometida pelo, digamos, monstro era enterrar gente viva como punição. Punição terrível, né? Diga-se de passagem. Diz que, certa vez, o Bruto teria deixado uma moeda de ouro no meio de uma cidade. Porém, ninguém ousou roubar a moeda durante seu reinado. Também, né? Quem iria? Eu que não. Agora, para acabar, porque senão ninguém dorme depois de ler, né? Ou de me ouvir. O Cramulhão teria convidado os seus inimigos políticos para um banquete. E durante o regabofe, seus soldados invadiram o local e empalaram todos. Reza a lenda que ele bebeu o sangue dos caras. Vá de retro! O nome Drácula foi aplicado a ele ainda em vida e significa filho dos dragões. Mas não há nenhum parentesco entre ele e a Daenerys Targaryen da série Game of Thrones, tá? Não sei nem se eu pronunciei correto, mas não tinha parentesco. A origem do nome vem do seu pai, Vlad Dracul, que pertencia a uma irmandade cristã, olha, a Ordem do Dragão, dedicada a combater os turcos. Não se sabe exatamente como o tal Vlad Júnior, vamos dizer assim, morreu, mas acredita-se que ele tenha sido assassinado. Há especulações que teria sido decapitado após uma batalha contra os velhos rivais muçulmanos. E onde foi enterrado? Ninguém sabe, ninguém viu. O escritor irlandês Bram Stoker ficou fascinado com a história desse soberano implacável e baseou-se nele para criar a figura do Conde Drácula, que se tornaria o sanguessuga mais popular do planeta em todos os tempos. Agora, quando você assistir uma série sobre vampiros na Netflix, já sabe como surgiu a lenda.
autor Ronaldo Capra. E aí, o que vocês acham, aterrorizados? Eu já li essa história do Vlad, o Empalador, que teria dado origem à história do Conde Drácula, mas vemos aqui que diz que não se sabe ao certo como ele veio a morrer. Aí eu lembro de uma coisa que a minha saudosa mãe falava, que gente ruim não morre, desaparece vivo. Bom, brincadeiras à parte, que fim levou o Vlad Empalador? Seria apenas uma obra de ficção a história de Bram Stoker ou ele teria vivenciado o príncipe sanguinário? Bem, deixem aí suas opiniões nos comentários desse vídeo e sempre comentando com muito respeito, pois todos nós podemos dar a nossa opinião, mas o respeito pelo outro é sempre importante. Tratar as pessoas como gostaríamos de sermos tratados. E agora, para finalizar, vou trazer aqui um relato de lobisomem. Um relato curto que foi me contado por uma conhecida há um tempo atrás. É curto, mas deixou ela impressionada para o resto da vida. Vou contar aqui como se fosse ela mesma contando. Meu nome é Mariana. Tudo aconteceu tão rápido, mas foi tão intenso que até hoje tenho pesadelos e dificuldades de dormir sozinha. Vamos lá, Angel, para como tudo aconteceu. Eu morava em um sítiozinho, não muito longe da cidade, não. Da porteira até a casa do sítio levava no máximo, para andar devagar, 10 minutos. Então, eu ia sempre aos bailes da cidade e tinha amigos que me levavam até o portãozinho da minha casa e depois voltavam sozinhos. E durante nossos percursos eu nunca vi nada de sobrenatural. Aliás, vivi em sítios e fazendas e até aquele dia não acreditava em nenhuma história que minha mãe, meu pai ou minha avó contavam. E nesse dia não foi diferente. Meus amigos me levaram até o sítio, tomaram um café e voltaram para a cidade. Eu, toda feliz da vida, fui para o meu quarto, morava em uma casinha de madeira, tinha umas frestinhas, mas era acostumada. Tomei um banho para tirar o pó da estrada, o suor do bailão. Coloquei a minha camisola e deitei na minha cama para dormir, como eu sempre fazia, pedi a bênção do pai e da mãe. Mas sabe quando parece que algo chama você para olhar alguma coisa? Eu não sei explicar o que deu em mim aquele dia, Angel. Deitei, me cobri, pois estava um ventinho gelado, mas algo falava para eu olhar na janela. Mas eu não entendi por que aquela vontade olhar na direção da janela do meu quarto. E Angel, eu tinha fechado a janela, é um detalhe que vale a pena eu salientar para você. Aí descobri a cabeça e olhei na direção da janela. A minha janela estava aberta, escancarada. Como a janela abriu, não sei, Angel, porque ela era de tramela. Tramela é uma madeirinha que usa para fechar a janela nos sítios antigamente, não sei nem se existe mais. E quando eu mesma, Angel, ia abrir aquela janela, ela fazia esse barulhinho. Porque já estava velha as borrachas que meu pai usou como dobradiça. Então, Angel, quando eu olho para a janela
escancarada. E na janela, olha, muita gente diz que é mentira, que é coisa da minha cabeça, Angel, mas eu vi, eu juro que vi. Tinha um lobisomem. Eu sei o que é um lobisomem. Minha avó contava histórias e lendas de lobisomem quase todos os dias pra gente. Então eu tinha a descrição do bicho. Ele estava com mãos, não era pata de cachorro, mãos peludas, segurando assim na janela. Eu via como se fossem os dedos com garras enormes para o lado de dentro, segurando na janela. E ele tinha mais de 2 metros de altura, pois sua cabeça chegava no batente de cima da janela. Não sei se é assim que fala, Angel, mas chegava até lá em cima. E ele era peludo, peludo, peludo. E babava com aqueles olhos vermelhos, olhando fixamente para mim. O meu quarto ficou fedendo, mas eu não sei que cheiro era, Angel. Eu ouço muito no seu canal cheiro de enxofre, carniça, amônia. Não, era não sei cheiro do que era aquilo. Nunca senti aquele cheiro horrível de novo. Só sei que ele ficou mais ou menos uns 30 segundos ali, me encarando. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. Meu corpo amoleceu. Eu parecia um macarrão cozido na cama. Não conseguia gritar. Apenas lágrimas rolavam dos meus olhos, tamanho terror. Aquele bicho babando, olhando para mim, 30 segundos que pareceu uma eternidade, e eu com o coração parecendo que ia sair do peito. De repente, ele virou-se e eu ouvi que nem um boi. Sabe quando um boi sai correndo? Quando o gado dispara, sai todos correndo? Então, parecia um boi correndo em disparada e sumiu. Demorei mais de 2, 3 minutos para conseguir controlar o meu corpo, que estava mole, 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 mole. Não fiquei paralisada, fiquei mole, molenga. Tanto que quando eu levantei para ir fechar a janela, eu caía. Minhas pernas estavam bambas. Angel, a janela toda babada. Chamei minha mãe, meu pai, mesmo com aquela baba grudenta ali. Meu pai disse ser coisa da minha cabeça. No outro dia, levantei cedo, estava tomando meu café, tremendo que nem vara verde, e fui para a cidade, né? Para casa de uma amiga, que é a única pessoa que acreditava em mim. Você, né? Na época. Aí eu lembro que eu te contei, você lembra também que você me ouviu. E naquele dia eu encontrei um dos meninos que foram levar eu no sítio, o Francisquinho. Nome fictício, tá, gente? E o Francisquinho disse para mim se estava tudo bem, se eu tinha dormido bem, se não tinha acontecido nada diferente aquela noite. E parece que ele deu um sorriso sarcástico. Essa é a parte que eu não tinha contado para você naquela época. Depois o Francisquinho foi embora para outra cidade e acabou morto na fazenda que ele trabalhava de maneira estranha. Nessa época, acho que foi em 99, o Francisquinho foi encontrado no meio do mato com 14 tiros de Winchester. Olha, metralharam ele. Acho que não foi só um homem, não. Deram uns pá de tiro de Winchester nele. E
Nunca soube quem matou, o porquê, só que ele trabalhava de peão numa fazenda e encontraram o Francisquinho morto. Depois disso, peguei medo de fazer amizade, pois se as minhas suspeitas tiverem fundamento e o Francisquinho ser aquele bicho que me olhava na janela aquela noite, em quem eu poderei confiar? Hoje já estou com 48 anos, casei, separei, casei de novo, mas o meu medo nunca mais foi embora. Não consigo ficar sozinha e nunca mais duvidei das histórias dos antigos. Por mais fantasiosas que elas pareçam, só quem passa pelo que eu passei toma nome de louca, mentirosa, inventora de histórias. Sabe o que é ter a sua história contestada. Obrigada por contar. Pode pôr como sua Angel, porque eu prefiro me manter no anonimato. Saber lá que tipo de criaturas podem estar morando, vivendo conosco e nós não sabermos o que elas são na realidade. Agora a Angel aqui de volta. Então, quando ela me contou essa história a primeira vez, Aterrorizados, eu não sabia a parte do amigo que levou ela para casa. Na verdade, ela foi com uns 4 ou 5 amigos, entre meninos e meninas. E esse, que chamei aqui de Francisquinho, era um desses amigos. E eu não sabia que ela sabia, né? Porque a pessoa sabe que o lobisomem que ela viu era ele. E aí, o que vocês acham, aterrorizados? Se você quiser ter a sua história contada por mim aqui, envie. Vai ser uma honra contá-la. Bem, se você ficou até o final do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de trabalho. Vá lá no sininho das notificações, lá vai ter várias opções. Você vai lá na opção todas, clica em cima rapidinho, um segundinho. E sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você será rapidinho notificado. Fazendo isso, você estará ajudando muito o canal. E você também pode ajudar o canal se utilizando do Superchat, Super Stickers do Valeu e pode ajudar também via Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Toda ajuda que vier para o canal será muito bem-vinda e eu agradeço do fundo do meu coração. Amores! Se você tem um relato, um conto, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você não quiser se expor, como a amiga aqui, é só escrever isso no seu relato e eu garanto o anonimato seu e de todos os envolvidos. Se quiser ter o seu relato narrado em formato de conto, ficarei honrada em fazê-lo. E se você quer que eu narre aqui os seus trabalhos, lhe dando os créditos, farei isso com muito prazer. Aqui você escolhe como quer ter os seus trabalhos narrados por mim. Meus amores, na descrição do vídeo tem muita coisa legal, assim como nas playlists do canal. Você pode também prestigiar os outros canais e seguir-me nas redes sociais. Será uma honra ter vocês sempre comigo. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam muito na criação e na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a todos vocês, meus aterrorizados. É para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo amor e carinho. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!